Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Klein, este é o Clube de Leitura Verbo e estamos fazendo a leitura comentada do A Fé Explicada de Léo XIII. É um livro, sem dúvida, sensacional, muito rico, que serve para todo tipo de buscador, né? Dentro da teologia, da filosofia, da psicologia, da psicanálise, a gente consegue entender, né, o estudo da fé, da religião, como uma porta de entrada para o estudo do ser. Então, vem comigo, dê o seu like aí, se inscreva no canal. Se você não participa do nosso grupo no WhatsApp, né, eu vou deixar a descrição depois para você se inscrever, já participar lá no nosso WhatsApp, que é o Clube Verbo, onde você fica atualizado de todos os nossos estudos aqui. Então, no capítulo 5, fala da criação e queda do homem. O que é o homem? O homem é uma ponte entre o mundo do espírito e da matéria. A alma do homem é espírito de natureza similar ao anjo, e seu corpo é matéria similar em natureza aos animais. Porém, o homem não é nem anjo, nem animal. É um ser à parte por direito próprio, um ser com um pé no tempo e outro na eternidade. Preste atenção nesta frase: o homem é um ser com um pé no tempo e outro na eternidade. Sensacional, né? Conhecendo a inclinação de nós homens temos para orgulho e para a vaidade, é de surpreender a pouca atenção que damos ao fato de sermos seres tão maravilhosos. É verdade. Então, a gente precisa se conhecer, se entender para ver e aprender o quanto que o ser humano é especial. Então, agora aqui ele entra numa reflexão, ele entra num exemplo do corpo humano. Acho que as próximas páginas, né, ele fala sobre a maravilha que é o corpo humano. Então ele cita várias, o esqueleto, a pele, né, a maravilha, a perfeição que é o corpo. Agora eu cito, acrescentando aqui a tudo o que ele está falando, a ideia da neurociência de que nós somos aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Né? Então, 100 bilhões de neurônios, eu lembro da aula do professor que dizia assim, imagina, né, faça um esforço de comparar o neurônio com o modem aí, o Wi-Fi da sua casa. Então o neurônio envia sinais para o seu telefone, envia sinais para a TV, né, TV Smart, envia sinais para o computador, para até agora tem as casas, né, inteligentes. Mas imagina 100 bilhões de modems funcionando e se comunicando e trocando informações entre eles para fazer com que esse universo que é o ser humano funcione perfeitamente, pense, movimente-se, tome decisões. E isso tudo por um dia inteiro, por um ano, por uma década, né, por várias décadas. Então isso me marcou muito, esse exemplo, porque o modem da gente às vezes já dá problema com uma coisa só, né, que é um só, imagina 100 bilhões. Então ele falava muito sobre o milagre que nós somos, né, nós somos um verdadeiro milagre. Então quanto
você tem pouca ciência, a pouca ciência afasta de Deus. A muita ciência, ela faz com que a pessoa se aproxime mais de Deus, dobre os seus joelhos e perceba que existe algo muito maior, né? Hoje nós falamos também sobre a sintonia fina do universo, que também é um assunto muito importante, muito bacana para você pesquisar, é a sintonia fina do universo. Então, as leis da física que são tão perfeitas que um zero a mais, um zero a menos, qualquer númerozinho ali já impactaria na nossa sobrevivência, né? A gravidade, a, a distância da Terra do Sol, e várias outras, né, que a gente depois estuda lá e vê todas essas leis que são perfeitos, né? Se fosse um pouquinho maior, um pouquinho menor, a menos, não teria vida na Terra. Então, o Léo 13 está falando aqui, né, que ele quer passar para nós é a maravilha, a beleza, o milagre que é o ser humano. Eu até coloquei aqui essa parte que eu destaquei. A ladainha das maravilhas do nosso corpo poderia prolongar-se indefinidamente. Aqui só mencionamos algumas passagens, e é verdade, né? Então, sigamos adiante. Depois, aqui na página 42, a outra parte importante também é que ele fala que o homem tem corpo, mas é mais que um animal. Como os anjos têm um espírito imortal, mas é menos que um anjo. No homem encontra-se o mundo da matéria, do espírito. A alma e corpo se fundem numa substância completa que é o ente humano. Então, perceba que ele fala assim, ó, no homem encontra-se o mundo da matéria e do espírito. 2 pontos. Alma e corpo se fundem numa substância completa que é o ente humano. Na pneumetria, que eu convido você a seguir lá no Instagram, o meu canal Pneumetria, que a gente estuda a cura da alma, né? Como com as ferramentas da teologia, da filosofia, da neurociência, da psicanálise. Inclusive já falei, acho que numa aula passada, o quanto que a gente precisa ter esse entendimento do que é espírito, o que é alma, o que é corpo. E então, rapidamente, para você entender, num exemplo muito esdrúxulo, o corpo seria o veículo, o espírito seria o combustível e a alma seria o motorista. Então a alma, ela é um entremeio entre corpo e espírito, e ela está mais relacionada com a nossa consciência, né, para você entender. Então tem o corpo, tem a consciência, que é o resultado daquilo que nós aprendemos, que vimos e ouvimos, e que é imperfeita, né? E temos o espírito, que é perfeito, que é a nossa parte mais divina e perfeita, a nossa ligação mais profunda com Deus, que nos anima, que nos dá fôlego, que Deus sopra o seu fôlego de vida, essa parte espiritual. Veja o que ele coloca aqui no que diz respeito ao catecismo. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico exprime esta realidade numa linguagem simbólica, quando afirma que Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou ser vivente. Gênesis 2, capítulo 7. Essa não precisamos ver, porque você já sabe, né?
Portanto, o homem em sua totalidade é querido de Deus. Aqui ele cita o Catecismo número 362. Também é muito bom você conferir lá, né? Tenho dado exemplos para você acompanhar junto na Bíblia e no Catecismo, que são ferramentas importantes aqui para o nosso estudo. O corpo e a alma não se unem de modo circunstancial. O corpo não é como um instrumento da alma, algo parecido a um carro para o seu condutor. A alma e o corpo foram feitos um para o outro, fundem-se, compenetram-se, e tão intimamente que, ao menos nesta vida, uma parte não pode existir sem a outra. Veja que eu dei o exemplo do carro e usei a palavra, é um exemplo muito esdrúxulo, né? Muito errado, mas para a gente conseguir entender. Mas o que acontece? Tudo está muito fundido. Aqui aí ele segue neste exemplo, né? A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo, ou seja, é graças à alma espiritual que o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. No homem, o espírito e a matéria não são duas naturezas unidas, mas a sua união forma uma única natureza. Então, essa ideia é para você entender de que corpo, alma, consciência e o espírito, a parte mais divina e mais perfeita de Deus. O caráter desta união torna-se evidente de maneira como a alma e o corpo atuam um sobre o outro. Se corto um dedo, não é só o meu dedo que sofre, também a minha alma sofre. Falando em cortar o dedo, você já parou para pensar o que acontece quando você corta um dedo? Você provavelmente já tenha se cortado fazendo um sanduíche no lanche, e aquele corte, a cicatrização daquele simples corte é maravilhosa. E eu gostaria que você pudesse, se permitisse, né, pesquisar sobre isso. Então a gente tem todo um comando divino, né, automático que acontece ali para a cura daquele corte. Você já parou para pensar sobre isso? Então, no momento que acontece o corte, começa a liberar um líquido que é um líquido que fecha os vasinhos, ele entope os vasinhos como uma cola para estancar o sangue, né, para ir fechando, né, aquela pequena hemorragia que acontece, e aí em seguida começam a se soltar fibrinas que é como umas cordinhas assim, que vão unindo um lado do outro, e essas cordinhas com aquele líquido vai formando uma colinha. É sensacional. E tudo isso quem comanda? Como que todo esse processo é comandado? Ele é uma espécie de programa divino que existe em nós de cura. Então isso aí é um assunto para uma outra aula, né? Para um outro vídeo, mas é muito, muito especial, sensacional. Então ele está colocando aqui que tudo que acontece no corpo repercute na alma. Ó, se o meu corpo sofre, a minha alma também sofre. Todo o meu eu sente a dor. Então, o que acontece quando a gente fala de cura, né? Vamos usar esse exemplo. Puxando para a pneumiatria,
A pessoa precisa, às vezes, curar o corpo, curar a alma e curar o espírito, porque os três não estão fundidos. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa vai no médico e toma remédio e cura o corpo, mas ela não curou a alma, ela não curou o espírito. Então, aqui nós precisamos colocar na nossa frente 3 profissionais, vou usar esse termo: o médico, o terapeuta, seja ele psicólogo, psicanalista, psiquiatra, terapeuta holístico, né? Terapeuta, alguém que seja capacitado, né? Que tenha ferramentas e conhecimento para nos auxiliar a nossa cura da alma. E nós precisamos também do líder religioso, o padre, o pastor, que tem essa capacidade da cura do espírito. Né? Então, se você é católico, você vai pensar automaticamente no padre, né? Porque a ele foi dado a chave, né, de ligar e desligar o que está na terra, o que está no céu. Então, segundo Jesus entregou esse poder para a sua igreja. É muito fácil só não vai entender quem não quer entender, né? Porque está na palavra isso. Né? Tu és Pedro e sobre esta pedra eu vou fundar a minha igreja. E o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então, por intermédio de Pedro, dos apóstolos, depois dos discípulos, papas, nós temos uma outorga de poder até chegar no padre aí da sua paróquia. Então, ele é a pessoa que tem o poder, tem a ferramenta, tem a autoridade de curar o seu espírito. E como que nós curamos o nosso espírito? Estudando, lendo a palavra, participando dos sacramentos. Então, veja que é um conjunto de coisas que vão fazer a nossa cura integral. E a grande maioria das pessoas está fazendo uma cura de terça parte. Um terço é curado e as outras partes não são curadas, e aí a doença retorna, cura o joelho, dói o cotovelo e por aí vai. Então, utilizando esse nosso estudo de hoje, né, que traz este gancho para a gente entender um pouco do homem, do ser, como que ele funciona e o quanto que nós precisamos deste conhecimento para nos curarmos de forma verdadeira. Vamos adiante. A maravilhosa obra do poder e da sabedoria de Deus, que é o nosso corpo, no qual milhões de minúsculas células formam diversos órgãos, todos trabalhando em harmonia prodigiosa para o bem de todo o corpo, pode nos dar uma pálida ideia de como deve ser a magnífica obra do engenho divino que é a nossa alma. Sabemos que é um espírito e ao falarmos da natureza de Deus, expusemos a natureza dos seres espirituais. Um espírito, víamos, é um ser inteligente e consciente que não só é invisível como o ar, mas é absolutamente imaterial. Quer dizer, não foi feito da matéria. O espírito não tem moléculas nem átomos na alma. Aqui ele está falando dos espíritos, dos anjos, né? Também não se pode medi-lo. O espírito não tem comprimento, largura ou profundidade. Eu lembro que uma vez eu estava falando sobre o mundo espiritual, né? O mundo espiritual não tem como ser medido, ele é imensurável.
Por esta razão, a alma pode estar em todas as partes do corpo ao mesmo tempo. Olha, que interessante. A alma não está na cabeça, outra nas mãos ou nos pés. Se perdemos um braço ou uma perna num acidente, numa operação, não perdemos uma parte da alma. Porque, como eu estava falando, essa alma é como se fosse um programa, né, que roda dentro da gente. E esse programa tem influência de Deus, esse programa é divino, porque ele recebe essas influências do Espírito perfeito e recebe as influências do meio, daquilo que nós aprendemos, e aí esse conjunto de coisas forma a alma, forma aquilo que você é. Então, às vezes, nas palestras, nos treinamentos, eu pergunto para alguém assim, o que você é? Aí a pessoa fala, eu sou engenheiro, eu sou isso, né? É muito difícil alguém acertar, porque o que eu sou? Eu sou esse conjunto todo de coisas, né? A minha parte em que eu estudei, que eu aprendi, a minha cultura, o que eu vi, o que eu ouvi, que foi formando a minha consciência, junto com essa parte espiritual. O quanto eu estou mais ligado com Deus e quanto eu estou mais distante de Deus. Lembra que nós comentamos na outra aula o que seria o céu, né? O céu seria o estar junto de Deus. Então, quanto mais eu querer, entender, conhecer, amar a Deus, mais perto mais feliz no céu eu serei. Então, porque o céu e o inferno têm muito a ver com estar mais próximo de Deus ou mais distante de Deus. Diz que Deus está aberto para todos, mas aqueles que não querem, né, estar perto de Deus, que não gostam, que não participam dessa maravilha, vão estar fora por própria vontade. Então comentávamos sobre o amor também, né? O amor precisa ser colocado à prova. Então a prova de amor que Deus deu no Éden foi a obediência. Uma só determinação ele pediu, não coma desta árvore, porque precisava haver uma forma, né, da pessoa ou do ser humano se manifestar contra Deus, né, de forma de indisciplina ou de não querer agradar a Deus. Se não tivesse essa ordem, então não teria o livre-arbítrio. E hoje nós temos todas as condições de buscar aquilo que agrada a Deus e de buscar aquilo que desagrada a Deus. Vou virando aqui. Mas se você está gostando, se está curtindo aqui nossas aulas, nossos encontros, não se esqueça aí de se inscrever, de colocar nos comentários, de participar também. Né, que livro você gostaria da gente ler, comentar juntos, se você está gostando, se tem alguma dica aí para ajudar no nosso canal, nos nossos encontros aqui, porque achei muito mais bacana fazer assim, porque a pessoa pode então ouvir fazendo alguma coisa, pode ouvir as aulas no carro, no momento que ela tem disponibilidade. E eu percebi que outros clubes de leitura, eles fazem os encontros pelo Meet, né? Então todo mundo tem que ter aquela hora, aquele dia, aquela hora, recebe o link
e aí entra e participa do grupo. Mas e se a pessoa não pode naquele momento, não é? Então, assim, com as aulas gravadas, você pode assistir, pode participar aí conforme a sua disponibilidade. Mas a única coisa que eu peço é que você não deixe de participar, né, de comentar, de colocar um like, de se inscrever no canal, para a gente se motivar a continuar fazendo esse trabalho. Então, a gente pode concluir esse primeiro capítulo, essa primeira parte, né, do 5º capítulo e partir para essa outra aqui, ó. Como nos fez Deus? Todos os homens descendem de um homem e de uma mulher. Adão e Eva foram os primeiros pais da humanidade. Não há na Sagrada Escritura verdade mais claramente ensinada do que esta. O livro do Gênesis estabelece conclusivamente a nossa comum descendência desse único casal. O que acontece então com a teoria da evolução na formulação mais extrema? Que a humanidade evoluiu de uma forma de vida animal inferior, de algum tipo de macaco? Eu lembro sempre da história do macaco, do Ariano Suassuna, que ele diz assim, que um macaco vai evoluir centenas de anos e ele não vai conseguir fazer um prendedor de roupa. Então, outra coisa também que eu queria trocar ideia com você a respeito dessas ideias de criação, que falam muito que o ser humano foi evoluindo, o darwinismo, a evolução das espécies. A outro fala também do casualismo, que tudo foi uma grande casualidade. Então, é como se fosse um ferro velho que desse um temporal, um ciclone extratropical, e aí esse temporal montasse um carro. Então, a probabilidade do universo ter se construído de forma casual é muito improvável. É somente uma cabeça muito maluca que pode pensar uma coisa dessa. E hoje, questionando a inteligência artificial sobre a criação do universo e a criação do homem, a própria inteligência artificial sugere que existe um arquiteto e que existe um design inteligente. Então, essa palavra também eu gostaria muito que você pesquisasse depois. Design inteligente do universo. Vai ser importante porque isso vai lhe trazer dados importantes para a sua fé. Porque, analisando, nessa ideia, a própria inteligência artificial admite que existe um criador, um ser inteligente, um arquiteto que organizou de alguma forma para que tudo isso pudesse acontecer. Veja lá a sintonia fina, que eu já citei antes. Então nós estamos cada vez mais percebendo tudo isso. E eu fico pensando assim que acho que está cada vez mais difícil ser ateu. Muito bem. Mas vamos adiante. Então aqui ele fala dessa evolução, tá? Que eu vou pular porque eu já comentei.
Deixa eu ver aqui, estou agora na página 46. Aqui eu achei legal também, na página 47, quando ele cita assim, ó, com os dons que Deus conferiu a Adão e Eva no primeiro instante da sua existência, os nossos primeiros pais eram imensamente ricos. Primeiro, contavam com os dons denominados preternaturais, para distingui-los dos sobrenaturais. São dons que não pertencem por direito à natureza humana e, no entanto, não está inteiramente fora da capacidade da natureza humana recebê-los e possuí-los. Para usar um exemplo caseiro relativo a uma ordem inferior da criação, digamos que um cavalo fosse dado o poder de voar. Essa habilidade seria um dom preternatural, porque voar não é próprio da natureza do cavalo, mas há outras criaturas capazes de fazê-lo. A palavra preternatural significa, pois, além daquilo que é natural, além do curso ordinário da natureza. Então, vou ajudar você. O sobrenatural é aquilo que está acima do que é natural. Então, por exemplo, é natural uma pessoa estudar psicologia, terapia comportamental, enfim, e ela conseguir entender os sentimentos e as dores de tudo que a outra pessoa tem. Mas não é natural, o que acontece muitas vezes quando a pessoa tem algum dom, né, o empata, por exemplo, de conseguir saber tudo que a pessoa está sentindo, todo o problema que ela tem, sem a pessoa falar. Então, isso está além do que é natural. Então, o sobrenatural é uma coisa que está além do natural. O preternatural é préter, é passado. Então, eu aprendi assim que os anjos são seres preternaturais. Eles estavam antes da natureza ser formada, já existiam. Então, o que é preternatural é muito fora da natureza. Então, é além do sobrenatural. Acho que você me entendeu. Aí ele segue explicando sobre os dons preternaturais e sobrenaturais que eu expliquei para você, já para você entender, para lhe ajudar. Aí ele está falando que Adão e Eva tinham esses dons, né? E que acabaram optando por perdê-los, né? Pelo seu livre-arbítrio, não buscaram agradar nem amar a Deus, eles buscaram ser igual a Deus. Então, tem algumas pessoas que ficam com uma ideia assim, mas aí Deus foi ruim. Não, Deus não foi ruim. Quem foi ruim foi o casal, né, que não escolheram aquilo que era melhor para eles. Viviam num paraíso, mas o paraíso não os satisfez. Né? Então, também é um ponto em que nós precisamos refletir que Adão e Eva viviam o sonho, o melhor que um ser humano pode alcançar. É a união íntima com Deus, dons sobrenaturais, pedras naturais, tudo ali
mas aquilo não o satisfez. Aquilo não estava bom para o Adão, não estava bom para Eva, porque, reflita comigo, se você está num lugar que é o paraíso para você, e aí o dono do paraíso diz assim, olha, você fica aqui no paraíso, come, bebe, você tem tudo, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Você agora está assim no paraíso. Mas você só não pode comer, ali tem uma árvore que dá fruto, e aquele fruto ali eu gosto, é meu e eu não quero que ninguém mexa. Então só não mexa naquilo ali. Aí você pensa comigo, você vai ir lá mexer no fruto? Não, né? Não, porque você pensa assim, não, cara, eu vou lá, o cara vai ficar brabo comigo, eu vou perder meu paraíso. Então você vê o quanto que nós precisamos refletir também, que muitas vezes nós estamos no paraíso, mas não estamos satisfeitos. O homem é um ser insatisfeito, né, com tudo. Você pode ter tudo, dar tudo, e ele vai achar uma coisa para reclamar. É bom refletir sobre isso, né? Depois a gente vai para o outro segundo subtítulo, digamos assim, né? O que é o pecado original? Um bom pai não se satisfaz cumprindo apenas os deveres essenciais para com os filhos. Não lhe basta alimentá-los, vesti-los, dar-lhes o mínimo de educação que a lei prescreve. Um pai amoroso tratará, além disso, de lhe dar tudo que possa contribuir para o seu bem-estar e formação. Dar-lhes-á tudo que as suas possibilidades lhe permitam. Assim também Deus não se contentou simplesmente com dar à sua criatura, o homem, os dons que lhes são próprios por natureza. Não lhe bastou dotá-los de um corpo, por mais maravilhoso que seja, pela sua estrutura, ou uma alma, por prodigiosa que seja pela sua inteligência e livre vontade. Deus foi muito mais longe, deu a Adão e Eva dons preternaturais que os livravam do sofrimento e da morte. O dom sobrenatural da graça santificante no plano original de Deus. E assim podemos chamá-lo. Estes dons teriam passado de Adão para os descendentes e você e eu poderíamos estar gozando deles agora. Ah, sim. Aí ele vai contar o que eu estava falando para você, né? Da insatisfação do homem, né? Que tudo está ligado com o homem, não, né? Não com Deus. O cara que lhe oportunizou você viver no paraíso lá e que só pediu para você não comer da árvore que ele estava plantando, que ele estava cuidando, que ele queria ele comer só aquele fruto, um exemplo. Ele é uma pessoa má? Não, não, muito pelo contrário. Então ele está querendo aqui explicar essa ideia de que não é que Deus foi mal, que expulsou Adão e Eva, tirou Adão e Eva dessa graça, né? Foi escolha, foi escolhido. Sabemos que o que passou, Adão e Eva falharam na prova. Essa prova que eu estava ali falando, era a única, porque precisa ter uma prova, compreende? Você precisa ter uma prova para provar sua fidelidade, para provar o seu amor. Cometeram o primeiro pecado, quer dizer, o pecado original, que dá origem, né? Este pecado não foi simplesmente uma desobediência, foi um pecado de soberba, como o dos anjos caídos. O tentador sussurrou-lhe ao ouvido
que se comessem desse fruto seriam tão grandes como Deus, seriam deuses. Assim sabemos que Adão e Eva pecaram, mas já nos é mais difícil convencermos da enormidade do seu pecado. Hoje encaramos este pecado como algo que, tendo em conta a ignorância e a fraqueza humanas, parece até certo ponto inevitável. O pecado é algo lamentável, sim, mas não surpreendente. Tendemos, porém, a esquecer-nos de que antes da queda não havia ignorância ou fraqueza. Adão e Eva pecaram com toda clareza e mente e absoluto domínio das paixões da razão. Entendeu? Aí tá. Isso aqui eu acho bacana também. Quando eu era criança, ouvia falar pela primeira vez da mancha do pecado original. Na minha mente infantil, imaginava que esse pecado era como se fosse uma grande mancha negra na alma. Tinha visto muitas manchas em toalhas, peças de roupas e cadernos. Manchas de café, morangos ou tinta, de modo que me era fácil imaginar uma feia mancha negra numa bonita alma branca. Olha só que escrita maravilhosa. Quando eu cresci, aprendi, como todos, que o espírito não pode manchar-se. Compreendi que a palavra mancha, aplicada ao pecado original, é uma metáfora e que, além do fato de um espírito não poder manchar-se, lembra, porque o espírito é perfeito, mas a alma e o corpo que não são. E que, além de fato, um espírito não pode manchar-se, a nossa herança do pecado original não é algo que esteja sobre a alma ou dentro dela. Ao contrário, é a carência de algo que deveria estar ali. A vida sobrenatural, a graça santificante. Você está entendendo? Então, o pecado original é a falta da graça santificante, que é o termo teológico, de estarmos providos dos dons que Deus outrora nos havia dado. Explica muita coisa, né? Ainda que o batismo nos devolva o maior dos dons que Deus deu a Adão, o dom sobrenatural da graça santificante, não restaura os dons préternaturais, que são os dons de não morrer, de não ter dor, né? Como de estarmos livres do sofrimento da morte, da dor. Perderam-se estes para sempre na vida, mas isso não nos deve inquietar. Devemos antes alegrar-nos considerando que Deus nos devolveu o dom que realmente importa, o grande dom da vida sobrenatural. Se a justiça infinita não se equilibrasse com sua misericórdia infinita, Deus poderia ter dito facilmente depois do pecado de Adão: lavo-me as mãos com relação ao gênero humano. Vocês tiveram essa oportunidade, agora arranje-se como puderem. Uma vez fizeram-me esta pergunta: por que tenho eu que sofrer pelo que Adão fez? Se eu não cometi pecado original, por que tenho que ser castigado por ele? Boa pergunta, né? Eu acho que é a pergunta de muitas pessoas. Basta um momento de reflexão e a pergunta se responde por si mesma. Nenhum de nós perdeu algo a que tivesse direito. Esses dons sobrenaturais e preternaturais que Deus conferiu aos nossos antepassados, Adão e Eva, não nos eram devidos por natureza. Eram dons muito acima do que nós é próprio. Eram dádivas de Deus que Adão podia ter nos transmitido se tivesse feito o devido ato de amor, mas neles não há nada que possamos reclamar por direito. Tá entendendo? Se antes de eu nascer um homem rico tivesse oferecido a meu pai $1 milhão em troca de um pequeno trabalho, e meu pai tivesse recusado a oferta,
Na verdade, eu não poderia culpar o milionário pela minha pobreza. A culpa seria de meu pai, não do milionário. Do mesmo modo, se vinha a este mundo despossuído dos bens que Adão poderia ter ganho para mim, não posso culpar a Deus pela falta de Adão. Tudo bem. De Adão para cá, o único ser humano, sem contar Jesus Cristo, que possui uma natureza humana em perfeita ordem, a Santíssima Virgem Maria. Quando foi escolhida para ser mãe do Filho de Deus, e porque repugna que Deus tivesse o menor contato, por mais indireto que fosse, com o pecado, Maria foi preservada desde o primeiro instante da sua existência da escuridão espiritual do pecado original. Desde o primeiro momento da sua concepção no seio de Ana, Maria esteve em união com Deus, e sua alma esteve cumulada de amor por Ele. Teve o estado de graça santificante. A este privilégio exclusivo de Maria, primeiro passo da nossa redenção, chamamos isto a Imaculada Conceição de Maria. Então aqui é bacana para você entender também a fé sobre Maria. Então, essa parte está no Lumen Gentium, página 56, que fala assim: para vir a ser mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com os dons dignos de tão grande missão. No momento da Anunciação, o arcanjo Gabriel saúda como a cheia de graça. Efetivamente, Lucas 1, 28. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio da sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria foi redimida desde a sua concepção. É o que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamada em 1854 pelo Papa Pio IX. Tá bom? A bem-aventurada Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos mistérios de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Aí tá aqui, ó. No livro, se você tem aí, não sei se você está acompanhando pelo livro, você está acompanhando pelo PDF, o PDF está disponível lá no site, o link está lá no grupo do WhatsApp. Ele fala aqui, ó, DS 2803. O que é esse DS? Esse DS chama o Denzinger Schoenster, que é um manual de símbolos, definições e declarações sobre temas e costumes da Igreja Católica. Aí lá no número 490, você vai encontrar o dogma da Imaculada Conceição. Que é uma coisa muito controversa, né? Os protestantes falam, né? Como assim? Então, mas é assim, isso é dogma católico e nós devemos isso à tradição. O que é tradição? Nós temos a palavra, nós temos a Bíblia, a palavra, o magistério e a tradição. Acho que é importante você entender isso. Então, a palavra, a Bíblia, se você pegar um texto da Bíblia e der para 10 pessoas lerem aquele texto, é possível que haja interpretações diferentes.
Então o magistério se propôs a estudar estes textos e tirar as interpretações, né, a exegese do que realmente aquele texto está querendo passar. Então, para que não haja o que o professor Taube falava, né? Ele falava muito assim, cuidado para não tirar o texto do contexto para gerar um pretexto. E a gente vê muito isso na internet, né? Vê muito isso nos púlpitos, pessoas tirando o texto do contexto para criar um pretexto. Então, o magistério, que são os professores, doutores, mestres em teologia, em exegese, eles chegam a uma conclusão e dizem, ó, esse texto quer dizer isso, 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 isso. E junto com o magistério tem a tradição. O que é a tradição? A tradição é quando começa lá no patriarcado, lá nos patriarcas e profetas, não é patriarcas e profetas, é na patrística, lembrei, que são os primeiros cristãos, começam a testemunhar a fé e a dar seu testemunho, deixar escritos relatos de fé. E nós temos então aí os santos, por exemplo, a vida dos santos como testemunho de fé. Então, as coisas da tradição da igreja, 2000 e tantos anos de pessoas, de santos, vivenciando a sua conexão com Deus, nos trazem um conhecimento, né? Então, a palavra, o magistério e a tradição juntos falam que isto quer dizer isso. Não sei se você está aí me acompanhando. Então, falando da Imaculada Conceição de Maria, a palavra, o magistério e a tradição chegaram a essa conclusão. Foram séculos de estudo, né, esses dogmas foram estudados imensamente. E aí eu penso muitas vezes, mas eu não acredito, mas quem que é tu que não acredita? É muito fácil. Mas eu discordo. Mas então coloca o porquê que tu discorda. Eu duvido que a sua argumentação vai ser maior ou vai conseguir derrubar 2000 anos de estudo da palavra, de magistério, de exegese e de tradição. Não. Olha essa história. E depois de Adão, é o próximo subtítulo do capítulo. Certa vez um homem passeava por uma pedreira abandonada. Distraído, aproximou-se da beira de um poço que tinha formado lá e caiu de cabeça na água. Tentou sair, mas as paredes eram tão lisas e verticais que não conseguia encontrar um ponto onde apoiar o pé ou a mão. Era bom nadador, mas sem dúvida ter-se-ia afogado por cansaço se um transeunte não o tivesse visto em apuros e o tivesse resgatado com uma corda. Lá fora, sentou-se para esvaziar os sapatos da água, enquanto filosofava um pouco. É surpreendente ver quanto me custou sair dali e o pouco que me custou entrar. A historieta ilustra bastante a infeliz condição da humanidade depois de Adão. Sabemos que quanto maior é a dignidade de uma pessoa, mais séria é a injúria que se cometa contra ela. Se alguém atira um tomate podre no seu vizinho,
certamente não sofrerá mais consequências do que as de uma briga, um olho roxo talvez. Mas se arremessa o tomate contra o presidente do país, será apanhado num instante pelos seus agentes. E ficará fora de casa por um bom tempo, né? Por isso que o pecado de Adão deixou a humanidade em uma situação semelhante à do homem do poço. Ali no fundo estávamos só, sem possibilidade de sair mais pelos nossos próprios erros e pecados. Tudo que o homem pôde fazer teve valor infinito, ínfimo e mensurável. Se o maior dos santos desse a sua vida em reparação pelo pecado, o valor do seu sacrifício continuaria a ser limitado. Também é claro que, se todos os componentes do gênero humano, desde Adão até o último homem sobre a terra, oferecessem as suas vidas em pagamento da dívida contraída com Deus pela humanidade, o pagamento seria insuficiente. Está fora do alcance do homem fazer algo de valor infinito. Nosso destino após o pecado de Adão seria irremissível se ninguém tivesse vindo lançar-nos uma corda. O próprio Deus teve que resolver o dilema. O dilema era que, como somente Deus é infinito, somente Ele era capaz do ato de reparação de valor infinito pela infinita malícia do pecado. Mas quem fosse pagar pelo pecado do homem deveria ser humano, se realmente tinha que arcar com os nossos pecados, se de verdade ia ser o nosso representante. Você está entendendo que ele está pintando aqui a figura de Jesus. Aí tá, continua aqui, nós já vamos para o fim, né? Mas isso não implica que o pecado seja de pouca importância, por luminosos que sejam os pecados veniais. Aí ele está falando aqui dos pecados veniais. Também é conveniente sublinhar que, assim como um pecado subjetivamente mortal pode ser subjetivamente venial, devido às especiais condições de ignorância ou falta de plena consciência, um pecado que à primeira vista parece venial pode tornar-se, em circunstâncias especiais. Por exemplo, se penso que é pecado mortal roubar algumas moedas e apesar disso as roubo, para mim é um pecado mortal. Então o pecado tem muito a ver com a consciência também, né, da pessoa. Ele está explicando aqui o que é, mais no fim do capítulo, o que é o pecado venial, o que é o pecado mortal. Também isso daí é título para muita conversa. Acho que então a gente está finalizando aqui neste capítulo. Vamos agora para o capítulo 6, né? Que é o nosso próximo vídeo, que é falando mais do pecado atual. A minha alma pode morrer? O que você acha? Vamos ler então o capítulo 6 e nos preparar para o nosso próximo encontro aí do nosso leitura comentada do A Fé Explicada de Léo XIII. Já vou marcar aqui para depois fazer meu estudo. Então espero que você tenha curtido, que você esteja gostando aí deste trabalho, destes estudos, que este livro é sensacional e vai lendo aí, crie uma rotina de leitura para você, porque quando você lê, você começa a refletir, a entender, a tirar suas próprias conclusões também de tudo, não fica dependendo da conclusão dos outros. Então é muito sensacional, é muito bom que você possa ser estimulado à leitura através também aqui dos nossos encontros. Então que Deus lhe abençoe, muito obrigado por me acompanhar, pela sua paciência até aqui, e nos vemos, se Deus quiser, no capítulo 6. Até lá!